as bênçãos de cada dia, especialmente o do sábado. Agora nós iremos abrir a tua palavra, Senhor, que o possamos fazer à luz do teu Santo Espírito, que não tenhamos apenas a mente humana, Senhor, mas que, sobretudo, a tua mente infinita possa falar hoje. A tua glória, a tua misericórdia seja conosco. Obrigado por tudo que tem feito na nossa vida. E cuide também daqueles que estão passando por dificuldades, Senhor. Assim como o Francisco, que está passando por essa pandemia, Senhor. Que o Senhor possa também exaltá-lo e tirá-lo dessa miséria, Senhor, que é a pandemia que está acontecendo na vida do povo. Sare a tua terra, Senhor. E consagre também as pessoas que estão na linha de batalha, Senhor, na linha de frente. Para que elas possam ser usadas pelo teu Santo Espírito e ter a luz verdadeira, para que elas possam achar, Senhor, de uma vez por toda a cura para essa doença. Senhor. Amém. A glória e a tua misericórdia seja com todo o teu povo, com todo o povo que vive neste mundo. Nós te pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá, queridos. Vou fazer um minimizar aqui, senão eu vou me perder com as telas. Ok. Acho que todos estudaram aí a lição dessa semana. E tenho certeza que está todo mundo afiado. Então, se eu fizer pergunta aqui hoje, todo mundo vai estar pronto para responder? Sim? Não? Talvez? Mais ou menos. Vamos ver o nível das perguntas. Vamos lá. Hoje eu trouxe uma Bíblia que ela tem a sua polêmica por si só. Não sei porque as pessoas criam polêmica sobre as versões bíblicas, tá? Mas elas existem. Claro que você tem que ter um estudo, digamos assim, amplo da mensagem para que você verdadeiramente consiga entender a forma que cada um coloca na Bíblia. Então, eu trouxe a Nova Versão Internacional, que ela está numa linguagem mais próxima do que nós conhecemos hoje. E eu trouxe também uma Bíblia King James. Essa versão é a versão atualizada, tá? Também interessante a forma dela lidar com a mensagem. Na verdade, a Bíblia King James, aliás, o resumo das duas. A Nova Versão Internacional foi alguns grupos, quer dizer, um grupo de estudiosos da mensagem bíblica se reuniram para fazer uma nova versão da Bíblia, que fosse buscar lá no hebraico e no grego e trouxesse para uma linguagem mais atual, uma linguagem de hoje, para que as pessoas entendessem melhor a versão hebraica e grega. A King James, a história dela é um rei que queria saber sobre um tal livro que estava fazendo muita diferença na vida do povo, e ele queria saber sobre um pouco desse livro. E aí ele manda um dos seus súditos fazer uma tradução desse livro que todas as pessoas estavam lendo. E esse súdito traz a mensagem de uma forma que ele entendesse, por isso que o nome traz o nome do rei, que é o rei James, e para que o rei entendesse. Então também tem essa versão, tá? Vamos lá. A lição dessa semana, e aqui eu quero ser o mediador, hein, pessoal? Quero que vocês me ajudem a falar e contar essa história aqui. A parte 2 da criação, né? Criação de Gênesis como um fundamento. E aí eu vou falar para a Flávia. Eu acho que você tem acesso à lição em PDF? A Rose me mandou a semana passada uma, mas essa Eu acho que você semana... está sem áudio. Eu estou conseguindo ouvi-la, filho. Será que não é o... Tá me ouvindo? Eu te ouço. Então, eu pedi... Não? Escuta, Abimael. Escuto. Eu escuto Eu não estou você. escutando. Estou escutando. E agora? Flávia, você me Não, ouve? eu não tive acesso essa semana à lição. Não tive. Ô, Flávia, você me ouve? Ouço. O vídeo, eu consigo ouvi-la. Eu Eu ouço você e ouço o Pídio. Só ele que não me ouve. Tá me ouvindo? Tá normal, tá normal.
Eu consigo te ouvir, Flávia, que normal. Eu acho que o... Normal. Vou mandar mensagem. Agora eu não estou ouvindo o Eupídio. Eupídio. Eu também não estou ouvindo o Eupídio, mas antes eu estava ouvindo, ele que não nos ouve. Eu também estava ouvindo ele. Agora eu não estou ouvindo. Agora eu ouvi. Me escutam? Isso, sim. Você nos ouve? Sim. Me escuta? Sim. Positivo. E eu não escuto vocês. Eu tô achando Nem estranho. Ele não Não nos tô escutando ouve. vocês em nada. Não, mas é estranho, Pedro, que a Flávia consegue me ouvir bem, eu ouço ela bem também. Eu consigo ouvir tudo. Eu também. Aparentemente, aqui todos os recursos estão habilitados. Eu não vejo nada de anormal no nosso. Cadê o filho que não está aqui? Acho que não é problema. Pastor Lucas, você está online? Online, sim. Estou aqui. Estou aqui. Vê se Tá você me precisa ouvindo? habilitar alguma coisa para que a gente possa se escutar. Que eu escuto, eu falo, eles me escutam, mas eu não estou escutando eles. Bom, o recurso aqui de todos estão habilitados. Tanto o áudio como o vídeo está tudo ok. Vocês estão se escutando, vocês dois? Um falando, o outro escuta? Eu estou Positivo, meu ouvindo. filho. O Abimael... Flávia e Abimael estão se escutando? Sim. Consigo. Então o problema está Consigo ouvir. comigo aqui. Alguma coisa comigo aqui que o negócio não tá indo. Não, se baixou aqui bastante. Vamos ver se agora vai. Estão me vendo? Ah, o Jorge entrou aí, tá conectando. Eu filho, você não me escuta, né? Oi? Oi, Flávia. Só tá nós dois agora? Cadê o Não, Eupídio? tá o filho também. Ele tá mexendo ali no áudio Ah, para tá. ver o que que aconteceu, né? Porque eu consigo te ouvir, eu ouço os outros também. Uhum. É só. O... Ficou mudo agora, eu pedi.
Eu não ouço o Eupídio. Foi não. Eupídio, tenta desconectar o fone e conectar de novo, para ver se ele reconhece. Feliz sábado, bom dia a todos. Bom dia, Feliz sábado, tudo bom bem? dia. Sabe, Diógenes? Jorge. Vou virar assim. Eupídio, você não nos escuta? Agora eu não estou conseguindo ouvir o Eupídio também. Antes eu estava ouvindo, agora eu não consigo mais. Como que é assim? Como que é assim? Eupídio, tenta fazer o seguinte: sai da reunião e entra de novo, para ver se ele reconhece. Vamos Fala lá. agora. Agora, estou escutando. Todos estão me escutando? Escutando. Sim, Todos? Sim, você Tudo. está nos ouvindo? Legal. Estou ouvindo. Agora estou ouvindo todo mundo. Agora, vamos pela graça de Deus. Graças a Deus. Agora vamos correr com o tempo. Vamos lá. Bom, nós fizemos oração. Vocês me escutaram com a oração, pelo menos? Sim. Então tá bom. Diógenes, tudo bom, Diógenes? tudo bom, meu filho, estamos aqui. Que bom. Tem alguém que está com o iPhone, eu não sei quem é, mas depois nós vamos descobrir ao longo do tempo quem é o iPhone. Vamos lá. Criação, Gênesis como um fundamento, parte 2. Eu vou lançar algumas perguntas, tá? Então, participação é essencial nesse momento, hein? Legal. É interessante quando você pega a história do mundo, e aí você vê alguns... aliás, eu perguntei para a Flávia, e eu acho que ela não me escutou. Flávia, você teve acesso à lição em PDF, pelo menos, ou à lição impressa assim, não? Tive em PDF. PDF? Então você estudou a lição ao longo da semana? Eu ouvi, Então, perfeito. Quem não conhece a Flávia é uma amiga da Rose, não é isso? Isso. Conheceu a Rose, e a Rose tem feito alguns estudos com ela. Foi numa viagem. Perfeito. Isso. Então, vamos lá. Seja bem-vinda, viu, Flávia? Flávia tem acompanhado a lição todo sábado, hein, pessoal? Aliás, a Flávia participou dos nossos cultos antes da igreja fechar. A Rose colocava... deve ser a Rose, então, que está no iPhone. A Rose colocava o iPhone virado para o púlpito, então ela ouvia toda a pregação, ouvia todo o louvor, e eu ficava fazendo um gesto para ela quando ela estava no celular. Então, ela... Verdade. Então, vamos lá. Obrigada. De nada, imagina.
Então, alguns cientistas, alguns filósofos, alguns autores, de certa forma, entendiam e também conheciam a palavra de Deus, a Bíblia. Dentre eles tem Kepler, tem Isaac Newton, a lição traz essas pessoas, tem Hay, tem Boyle e outros grandes. Aliás, Einstein também falava sobre a palavra de Deus. Então, vários cientistas, vários pesquisadores falam sobre a respeito da palavra de Deus. Aí depois, quando veio a Revolução Francesa, alguma coisa mudou. O que mudou no conhecimento da mensagem depois que veio a Revolução Francesa? O que vocês estudaram ao longo da semana? Vocês lembram? Silêncio. Agora não estão ouvindo. Bom. Estou ouvindo sim, filho. Aqui a lição, estamos ouvindo sim. Aqui a lição, ela vem falando que depois da Revolução Francesa, a ciência teve uma visão diferente, né? Fundamentada no naturalismo e no materialismo. Isso. Então, o que é interessante é assim, que no meio disso tudo, às vezes a humanidade ela acaba se perdendo em alguns conceitos. Eu acredito que quando a gente tem que ter a mente aberta para o conhecimento, mas a nossa essência, ela tem que ser firme assim, no que nós acreditamos, no que nós confiamos. Porque se nós formos dar trela para um monte de teorias que tem por aí, elas podem mexer muito com a nossa mente. Então, a Bíblia ela é bem clara no dizer o seguinte: o Espírito de Profecia fala que o homem tem que buscar o conhecimento, tudo, mas, contudo, há um infinito além. E esse além, nós acreditamos pela fé. Tem mistérios aí da criação, mistérios da humanidade que não foram revelados, porque tudo o que é necessário para a nossa salvação já foi revelado. E nós acreditamos pela fé. Quando Cristo retornar, tudo isso vai ser esclarecido. Mas nós vemos a impureza de tudo o que acontece aqui na Terra, nós vemos a mão de Deus. Isso. Mais alguém? É interessante você ver como o povo ele se perdeu ao longo da história, a questão do entendimento, né, da mensagem, porque eles começaram a colocar outras teorias e outros ensinamentos que não os ensinamentos da palavra como sendo prioridade. E isso foi algo que, de certa forma, mudou a forma das pessoas enxergarem o que estava acontecendo, né? A Abimael falou muito bem aí, o materialismo imperou, e algumas outras coisas aconteceram para que esse povo tivesse essa mudança dessa forma de raciocínio. Eu estou com uma dificuldade aqui, porque, assim, o Facebook, para mim, está parecendo que não está transmitindo mais. Eu não estou conseguindo estabelecer as duas telas e, ao mesmo tempo, pensar na lição. Pastor, o senhor está no Facebook? Vou fazer um teste aqui. Me empresta o celular. Eu vou fazer um teste, eu fiz. Na verdade, estou tentando compartilhar de novo e ele está me dando um erro aqui. Ele está querendo compartilhar só a câmera e não o Zoom. Entra na tela direto do Facebook da igreja e vê se está transmitindo lá, Abimael. E também não tem sentido agora deixar as pessoas só assistiam pelo Facebook fora, né? Eu vou fazer isso pelo Facebook da Andréia. Vou fazer pelo meu celular aqui também. Eu vou tocando aqui, que senão eu não consigo pensar 5 coisas ao mesmo tempo, não dá. Então, vamos lá. Aí, essa visão, essa cosmovisão que eles acreditavam, passa agora a tomar conta do pensamento deles. E aí, o que vai diferenciar agora, então? A cosmovisão ou a palavra de Deus? O que vai ficar mudado para eles? O que vocês acham? O que mudou na cabeça deles? O que eles estavam acreditando, todo aquele materialismo, toda aquela ciência que eles estavam vendo, tá?
naturalismo e tudo o que ele estava vendo, ou a palavra de Deus ia ficar estranha para eles? O que vocês acham? Não sei se eu estou me fazendo entender. Começa com esse pensamento da cosmovisão, em termos do materialismo, e também fundamentada no naturalismo. A Bíblia agora passa a ser o que para eles? Algo diferente para eles agora. Secundário, né? Condicionar, né? Secundária. Eles começam a condicionar o pensamento bíblico com aquela realidade que eles estão vendo. Então, ela começa a perder força no que eles conheciam. Muda a visão deles. Bom, aí vem uma coisa que está na moda. Aliás, eu não falei nem um verso, né? O verso para memorizar está lá no livro de Salmo 19, 1. Os céus proclamam a sua glória, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E a gente vai para um assunto que está bem em voga, um assunto que está tomando as mídias de forma geral, a tal famosa terra plana. Também. Né? E a lição traz domingo um assunto especial sobre isso. A terra é plana? E aí, quais os textos que as pessoas se pegam para falar da terra plana? Pega um texto de profecia, assim, mas não é para ser entendido da forma literal, é figurado, né? E quando você busca lá em Jó, ele lá menciona, né, claramente. Então tem que ter a luz do contexto, o que está falando ali. Isso aí. Lá em Apocalipse 7:1, diz lá em Apocalipse 7:1. Depois disso, eu vi 4 anos no pé. Pode ir lá, Flávio. Continua. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Seu áudio... seguros e 4 ventos da terra, para que nem a terra. O seu áudio picotou no Não meio viu? Eu não sei se foi só para mim ou se todo mundo teve essa... Foi, né? Foi todo mundo, mas a gente conhece o versículo. Isso. A gente conhece. É que o seu áudio pipocou no meio do caminho. Vamos lá. Então, o que ele está vendo aqui? 4 anjos? 4 cantos. Em 4 cantos. 4 cantos. O que ele está segurando? Os ventos. Os 4 ventos. Aqui dá para a gente ter uma noção de que a Terra é plana? Dá para entender? Quadrada, né? Quadrada e plana. Se eu pegar esse texto só diretamente nele, eu consigo ver isso? Isso. Sim. Se pegar ele isolado... Eu consigo ver dessa forma. Porque eu estou vendo só o contexto direto que está aqui, né? Então, vamos lá. Apocalipse 20, versículo 7 e 8. Eu vou pedir para o Diógenes agora para a gente testar o áudio dele também, ver como está. Apocalipse está aí, Jorge? Apocalipse 20. Só um minuto. Beleza. Apocalipse 20. Versículo 7 e 8. Só um minutinho. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Olha, mais uma vez, 4 cantos. E aí? 4 cantos. Parece? Parece, né? Parece que está falando... Porque assim, a Bíblia ela se explica, lembra? A Bíblia se explica, não precisa ficar muita explicação, ela auto se explica. Então, vamos lá. Vamos para Jó.
O Bimael falou de Jó aí, vamos lá para Jó, capítulo 26. Jó, capítulo 26. Do versículo 7 ao versículo 10 aqui agora. Quer ler, Abimael? Posso ler. Diz o seguinte: Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Tende as águas em densas nuvens, e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. Traçou um círculo à superfície das águas, até aos confins da luz e das trevas. E aqui agora ele fala o quê? Um círculo. Um ciclo sobre o quê? Sobre as águas, E as nuvens. sobre a superfície das águas. Então ele está falando o que agora? Que é redonda. Vamos continuar. Isaías 40, 21 e 22. Isaías, capítulo 40, versículo 21 e 22. A minha versão diz assim: Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como os gafanhotos. Ele estende os céus como o forro e os ar como uma tenda para neles habitar. Ficou diferente, né? Mas mudou o contexto? No meu, ele diz assim, que ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra. Em outras palavras, ele falou a mesma coisa. Então, assim, a terra agora ela é plana ou ela é redonda? Redonda. Mas é interessante. Então, já muda o entendimento. Vai lá, Diógenes. É interessante que nos outros textos ele está falando sobre algum evento. Opa, desculpa. É interessante que ele está falando nos outros textos lá de Apocalipse e no primeiro que a gente leu. Ele está falando de contexto, está falando sobre um evento específico. Vai acontecer isso nos 4 cantos da terra. E aqui, especialmente no texto de Isaías, no versículo 21, ele fala especificamente isso. Não atentaste para os fundamentos da terra. Ele está falando dos fundamentos, da forma como a terra foi feita. Como ela foi feita, isso. E em seguida ele fala, ele está sentado sobre a redondeza da terra. Né? Aqui ele está falando especificamente sobre a forma que a terra foi feita. Né? Nos outros textos, um sentido figurado, né? Ele usa os 4 cantos para dizer que ia abranger toda a terra, né? E aqui não, aqui ele está falando realmente da estrutura, da forma com que ela foi feita. Quando você pega a Bíblia, a gente não pode esquecer uma coisa que a gente conhece hoje, que é bem claro para a gente, os pontos cardeais. A Bíblia você vai achar norte, leste, sul, oeste. Como que ela trata? Vocês lembram lá quando Deus faz o tabernáculo, ele começa a falar aonde as tribos iriam ficar? Muitas vezes na Bíblia você vai ouvir a palavra Oriente, Ocidente, Norte e Sul. O que Deus está querendo dizer com isso? Os pontos cardeais. Então, quando ele está falando dos 4 cantos, ele está falando dos pontos cardeais. Ele está citando exatamente que esses anjos seguram os 4 ventos em pontos cardeais. E quando ele soltar, o que irá acontecer? Que é o que ele fala também no evento do fim. Exatamente sobre isso que ele fala. Dos 4 ventos que são soltos, e aí, o que acontece depois desses 4 ventos soltos? O George descreveu bem. Ele está falando em ponto específico. Ele está trazendo o entendimento a pontos específicos. E quando ele vai para o livro de Isaías, ele já vai falando da criação, do fundamento de tudo isso. Aliás, Jó e Isaías
Vai falando desse fundamento da criação, como que ela foi formada. E aí a parte da criação na literatura antiga, como que era? Bom, nós temos aqui um exemplo claro dessas coisas que acontecem. Aliás, não é só sobre a criação que isso acontece, tá? De pegar uma epopeia egípcia para falar da criação e falar que Moisés copiou dessa epopeia egípcia. Os mandamentos, ou seja, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, muitas vezes são levados a essa cultura egípcia. As pessoas falam, Moisés tirou daqui. Por exemplo, os 10 mandamentos, eles falam que vem de algo que existia na época de Moisés, tá? O Talmud. Então, eles falam, ele tirou de lá, ele tirou as coisas de lá. Então, assim, a gente precisa entender quando há esses relatos, que, na verdade, será que ele tirou de lá? Ou será que eles escutaram do povo de Deus e criaram essa história? Há um tempo atrás eu vi uma história da China, acho que era da China, que sobre um alto monte na China foi achado sal. E aí fizeram uma comparação e viram que o mesmo sal que estava lá no alto da China era o mesmo sal que se encontrava no mar. E aí eles começaram com uma teoria de que um Deus ali fez isso. Esqueceram-se todo do dilúvio, o que aconteceu no dilúvio, toda a mudança que aconteceu no dilúvio. Então, essas coisas que vão descobrindo ao longo do tempo e vão tentando criar teorias, isso vai levando a mensagem de Deus para a mesma teoria, falar, tirou dali, foi dali que saiu. É o que aconteceu com Moisés. Só que como conta a história do egípcio? A história do egípcio, a criação, como foi a história do egípcio na criação? Da epopeia, vocês lembram? Não lembram? Na criação da segunda-feira, essa epopeia egípcia falava que a criação foi como? Que um Deus morreu. Lembra que um Deus morreu? E da batalha, ele começa a criar os seres humanos do sangue do Deus que havia sido morto. Lembra? A epopeia fala mais ou menos assim. Ele mistura no barro o sangue e vai criando, vai dando forma para esse ser humano. Só que como a epopeia fala? Ele fala que esse Deus criou o homem para que o homem trabalhasse, essa criatura que ele fez que trabalhasse, e ele descansasse. Essa é a epopeia egípcia. Ela trata nessa estrutura. Então, aí a criatura começaria a suportar a carga e Deus descansaria. A nossa criação, Gênesis, fala como? Deus ele começa criando, ele não fala a ação daquela terra sem forma e vazia, mas ele começa a criar tudo aquilo, e ele começa a preencher a terra. Depois que ele preenche a terra com tudo que deveria ter para que o homem pudesse sobreviver, não é o contrário, ele vai montando a terra para que o homem pudesse ter vida nessa terra, depois ele cria o homem. E aí os dois descansam no sábado. Então já tem uma diferença. Da onde Deus cria o homem? Do pó da terra. Da onde que o ser mitológico cria o homem? O barro. Então ele começa a ver alguma semelhança, essa semelhança para por algum tempo. Por que ela para? Porque a hora que você foca em Deus, você vê que alguma coisa está diferente das duas criações faladas. Bom, e aí a gente tem aqui 3 pontos que a lição trouxe, lembram? O homem trabalha para Deus e Deus descansa. Essa é a primeira. Porém, em Gênesis, os dois descansam. E os dois, Deus institui o homem de um poder maior para que ele fosse o mordomo e que ele tomasse conta de toda a criação que foi feita. Lá não, lá ao contrário, ele vai tomar conta, mas vai tomar conta para que o Deus descanse. É bem diferente. Bom, lá na teoria, na epopeia, fala que houve uma morte de um Deus menor para que pudesse gerar vida ao homem. Uma vida construída da mistura da argila com o sangue desse Deus menor que morreu. E como é a nossa criação? Que nós entendemos biblicamente. Como ela funciona? De que forma Deus relata essa criação? Vocês lembram? Ele fala, né? Não, a criação do homem, exatamente, a criação do homem. A do homem? Ele pega o barro. Ele usou as mãos usou o barro e com as mãos ele deu forma ao homem, soprou o fôlego de vida.
é bem diferente da epopeia. Não teve sangue envolvido na criação do homem. Teve o barro. O barro foi formado por quê? Pela terra e a água. E aí ele sopra o fôlego de vida. Na epopeia, não. O homem já passa a ter vida por causa do sangue desse Deus menor que morreu. Bom, na Gênesis não há sinal de conflito ou violência para que o homem fosse criado. Deus é um Deus de ordem e não teve confusão para que isso acontecesse. E também a história bíblica, o homem não foi criado depois que aconteceu alguma coisa. Ah, aconteceu um acidente, então vamos criar o homem, para que ele possa dar continuidade. É claro que se você for na história bíblica, houve um conflito no céu. Mas desse conflito foi em termos de aceitar a divindade ou não aceitar a divindade. Quando Lúcifer é jogado para a terra, Satanás é jogado para a terra, a história da criação já existia antes. Não aconteceu porque aconteceu isso. Não é uma consequência. Ela já existia antes, assim como o plano da salvação já existia antes que isso acontecesse. Então, Deus é um Deus de ordem, de organização. As coisas não acontecem por acaso. Não vai acontecendo porque o homem interferiu e aí Deus tem que agora intervir. É claro que tem excetos, vamos dizer assim. Vou excetuar. Quando o povo de Deus é levado cativo, é uma ação humana. Deus interage para que a vida do povo fosse poupada. Lembram? Em vários episódios. Então, Deus interage para que a vida do homem seja poupada. Assim como no evento de Jó. Deus interage para que a vida de Jó seja poupada. Mas que Satanás podia fazer todas as outras coisas, exceto tirar a vida de Jó. Então, Deus interage dessa forma. Não que ele, puxa, a gente não pensou nisso, agora vamos fazer tal coisa porque o homem fez isso. Não, Deus interage de outra forma. Ele sabe o que vai acontecer por causa da onipotência dele e a onipresença dele. Só que já pensou em todas as coisas que iriam acontecer e ele interage antes que as coisas aconteçam. Para que poupe a vida e que não haja depois algo diferente do que ele havia visto antes. Não sei se ficou claro ou se eu enrolei mais do que expliquei. Não, ficou. Explicou Em sim. Gênesis... Oi? Explicou sim. Posso só dar um complemento? Claro que sim. Que, além da visão egípcia, Gilgamesh também, tem uma mais terrível, que é da Enuma Elish, que é da Mesopotâmia, que ali a criação da terra e do homem foi uma consequência de uma guerra entre os deuses, algo muito sanguinário, e essa criação foi quase como uma resposta a uma vingança, onde, dentro da mitologia mesopotâmica, a mãe de todos os deuses foi morta, e daí, junto com seu esposo, o corpo dele formou a terra e o sangue dela formou o homem. E o homem foi criado para aplacar a ira dos deuses. Então, diferente da Bíblia, em todas as outras mitologias, o ser humano sempre é visto de uma maneira negativa, de uma maneira assim, para baixo. Enquanto que no relato bíblico, quando Deus cria o homem, ele olha para a criação e ele não diz que é boa, mas sim que é muito boa. Então, é uma perspectiva muito diferente também. Obrigado, pastor. Enquanto você falava, eu me lembrei de outra história. Talvez a Flávia ainda não ouviu falar, ou vocês não ouviram falar ainda. Uma vez estava estudando sobre a criação com algumas pessoas. Era um pequeno grupo que tinha aqui em casa. E aí fui estudar a criação, porque ia ter um tema só sobre a criação. E aí me deparei com um conto, também mundano, que falava que Eva não foi a primeira mulher. E aí chama atenção para isso. Eva não foi a primeira mulher. Que antes de Eva, Adão já teve outra mulher. O nome dela era Lilith. E por que Adão separou-se dessa mulher? Porque ela tinha poder. E Adão não aceitava o poder dela. Então ele separa dela e ela vai para o mundo. E aí Deus viu que Adão estava só, aí cria uma outra mulher para ele. Olha só como é que o ser humano cria história em cima do que é a verdade. Para que, na verdade, nós somos num grande conflito.
E para que tudo saia do seu contexto, eu tenho que criar uma contrafação para que as pessoas creem nisso e saia da verdade. Gênesis versus paganismo. Aí você também tem um outro ponto que é sobre como Moisés relata a criação e o que acontecia naquele momento. Existia o Deus Sol e o Deus Lua. Ou a deusa Lua. E aí você vai para um contexto, e aí, quando Moisés vai relatar a criação, ele fala sobre o luzeiro maior, que governa o dia, e o outro luzeiro que governa a noite, que é o luzeiro menor. O que ele está querendo dizer com isso? Vocês estudaram lá durante a semana. O que ele está querendo dizer com isso? Dessa diferença do entendimento do egípcio sobre Deus Sol, Deus Lua, e usando a mesma forma de falar, só que quer dizer, dentro de palavras diferentes, falando as mesmas coisas. O que ele quer dizer com isso? A lição foi muito clara nisso. Que eles não eram deuses. Eles não eram deuses, né? Porque a concepção que o povo tinha naquela época, se ele colocasse Sol e Lua, né? A concepção era de deuses. Então, podia gerar ainda daquele povo, já que a gente vem acompanhando que o ser humano é muito cheio de imaginação e de distorcer a Bíblia. Se tivesse dessa forma aí, eles iam achar, é um Deus, então. Do dia, um Deus para a noite. E sabe lá o que poderia vir de interpretação disso. Verdade. Alguém mais? E dentro da criação, para que eles foram criados? Tem algum sentido deles serem criados? Vocês lembram? Além de clarear o dia e a noite, eles seriam o que mais? Eles contariam... Para contar os dias. Exatamente isso, Flávio. Dias, estações. Isso, exatamente. Esse era o ponto, que era bem mais claro para que eles entendessem. Então, essa ideia dos deuses que a gente vê hoje, isso não é nada novo. Tem pessoas que adoram o sol. É fato. Tem pessoas que adoram a lua. Adoração no sentido literal mesmo. É fato. Então, Moisés, lá naquela época, já estava brigando com esse tipo de cultura, de adoração espúria. Então, é interessante quando a gente vê a Bíblia sendo clara e as pessoas não entendendo e criando outras coisas, para ficar claro que nada que está acontecendo agora é de agora. Sempre existiu ao longo da história. Porque é uma contrafação. Satanás sempre usou esse tipo de cultura para defamar ou tirar o foco da Bíblia. Bom, e aí sobre a parte da criação aqui do homem e a mulher. Quando Deus começa a criar as coisas, aí o clímax da criação é o homem e a mulher. Para algumas culturas, como eu falei anteriormente, eles acham que a criação foi um pensamento posterior. Pensa nisso só posteriormente. Porque tudo já estava acontecendo e Deus pensa nisso posteriormente, né? Como o pastor colocou aí, uma outra cultura. Deus vai lá e institui o homem como um vice-regente dele aqui na Terra, para cuidar das coisas dele. E o homem cai, né? Não foi Deus que caiu, o homem caiu quando ele está tentando cuidar das coisas que eram consagradas a Deus. E aí Gênesis apresenta um corretivo para os mitos antigos que as pessoas criam. Posso fazer uma pergunta? Pode. Deus criou o mundo, então, para o homem? Ou porque já era criação, ele já iria criar o mundo? Tá, vamos lá. Me corrijam se eu estiver errado, hein, pessoal? Quando Deus cria o mundo, ele tinha um projeto da criação do mundo. Tá? Quando Deus, estou falando Deus, estou falando da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, estão conversando sobre a criação das coisas. Existe um ser no céu que ele se acha no direito de participar desse assunto, que é Lúcifer. Por se achar no direito de participar dessas coisas, já ficou chateado com isso.
quando ele tomou a decisão de que ele também tinha que ser partícipe, porque ele era o quarto, que ele era o anjo cobridor, que ele era regente das músicas, ele se achava importante. E quando ele se olha e ele se vê, e ele acha que ele também deveria ser também um Deus, ele começa a mudar um pouco a história de que Deus estava contando. Mas Deus cria tudo, o homem já estava no projeto da criação. O homem já existia no projeto da criação. Porque senão cai no contexto que o pastor estava falando, e do que a lição estava falando. Deus só criou o homem porque teve a briga no céu, porque agora ele tem que dar um outro motivo, e ele vai criar o homem, que ele não sabia que tudo isso ia acontecer. Ficou claro? Claro. Vamos lá. O Gênesis versus o paganismo a gente já comentou, então vamos lá. A criação em tempo. Deixa eu só ver o horário aqui, senão eu já vou extrapolar. Faltam 8 minutos para o pastor entrar. A criação e o tempo. A gente começou a falar lá no começo sobre a história do tempo marcado pelo Sol e o luzeiro maior e o luzeiro menor. E agora aqui ele vai falar sobre uma palavra interessante que é cronogenealogia. Como que Deus vai marcando os tempos? Lembra que ele vai falando a genealogia e vai dando tempo. Viveu tantos anos e teve filhos. Depois que teve filhos, teve mais tantos anos e morreu. Então, Deus vai dando tempo. O que eu estou querendo dizer com isso? O que a lição está querendo dizer com isso? Que não existe essa história que as pessoas, às vezes, estão querendo colocar, de que a evolução precisa agora ser respondida à luz da genealogia. Então, eu vou colocar cada um no seu tempo lá, porque eu preciso complementar a evolução. Então, eu não estou complementando a evolução, estou falando da criação. Então, estou falando da criação, Deus já está dando o tempo de cada coisa. Ele vai falando, Adão teve Caim, depois teve Abel, e vai contando, teve Sete, aí ele vai contando a história. Aí ele conta, Noé teve filho, e vai contando a história de Noé. E ele vai contando cada uma das histórias. O que eu estou querendo dizer com isso? Deus já marcou o tempo das coisas, para que eu e você não tivéssemos dúvidas sobre a criação dele. Ele vai marcando os tempos. E aí, ele dá um sentido, quando você pegar lá o texto bíblico, nós não vamos conseguir ler Gênesis 5, Gênesis 11 agora, mas ele vai dando um sentido para que a gente possa entender que ele tem um mecanismo interligado para que as coisas acontecessem dessa forma. Então, ele vai dando um mecanismo de como as coisas vão acontecendo, e vão dando informação de descendência. E ele vai falando que quando a primeira pessoa tinha vivido, ele traz um contexto de a quantidade determinada de anos, ela gerou a segunda pessoa, e a primeira pessoa, depois que gerou, ela viveu mais um tempo, e depois ela teve filhos e filhas, e morreu. O que ele está marcando com isso? Os tempos. E os tempos baseados nas famílias e nas pessoas que viveram, que tiveram uma importância grande lá. Ele não deixou ninguém de fora. Ele colocou todas as pessoas dentro do seu tempo, para que a gente entendesse que, na época de Adão, depois que Adão saiu do paraíso, depois que Adão teve filhos e filhas, depois que Caim casou com uma de suas irmãs, ele vai contando o tempo. Ele vai mostrando que as coisas foram acontecendo. Sete, depois que Sete se casou, quem teve depois de Sete? E aí ele vai contando a história. Ele faz, lá no começo ele faz a genealogia de Caim também e a de Adão, para que a gente possa marcar que nos tempos, as pessoas que existiram no mesmo tempo que essas pessoas estão sendo contabilizadas na história. Não deixou ninguém de fora. Bom, eu tive que resumir bem aqui para a gente correr um pouquinho, né? Então vamos lá, eu quero só tirar um pensamento que está aqui na parte da lição de quarta-feira, que está lá no último parágrafo dessa lição, que é começa assim: se quisermos entender o conceito divino de tempo e seu progresso da história, devemos reconhecer que esses dois capítulos são tanto históricos quanto teológicos, ligando Adão ao restante da humanidade e Deus ao homem, no domínio dos limites do espaço e do tempo. Está lá em Gênesis 5 e 11.
apresentam a estrutura de tempo e a cadeia humana que liga o povo de Deus ao homem que ele criou, como o clímax do evento da criação, de 6 dias deste planeta. A criação na Escritura, e aqui eu vou resumir muito mais ainda, e aqui tem vários textos, depois vocês podem olhar lá. Cada um dos textos que remete ao Velho Testamento, ele está querendo, como o George falou lá no começo, ele está querendo explicar algo. Qual era o ponto? Eu vou pegar só um. Lá em Mateus e Marcos, aqui, eles estão falando sobre o repúdio da mulher. Em uma parte, Cristo fala o seguinte, do casamento. Ele fala da criação do homem e da mulher, depois fala do casamento do homem e da mulher. E lá em Marcos, ele amplia muito mais isso, que agora os dois deveriam ser um só, com o conceito de unidade entre as duas pessoas. Então, está querendo explicar, não há repúdio, não há separação, não há esse motivo para separar. Nós sabemos biblicamente quais são os motivos. Não há. Então, se não há, não pode ser dividido agora. Eles são uma só carne, um só pensamento, uma só pessoa. Estão ligados. É só um exemplo do que ele está falando aqui, tá? Tem vários textos e cada um deles está querendo explicar algo que está acontecendo. E aí, um dos pontos é falar de Jesus na criação, talvez, também. E um dos pontos é falar desse criador, esse agente criador que é Jesus. Aliás, o Novo e o Velho Testamento, eles se completam. E é uma criação e há uma evolução do entendimento do Deus Criador. Então, eles se completam. Um não está diferente do outro. Então, por isso que os textos bíblicos do Novo Testamento se remetem ao Velho Testamento, para dar o entendimento que algumas pessoas hoje têm. O Velho Testamento acabou, então agora é só o Novo Testamento. Não, a Bíblia ela é como um todo. Senão eu vou ter que tirar textos da Bíblia que remete ao Velho Testamento, que ele não vai existir mais, então tem que tirar texto daqui. É aí que vem o problema. E aí eu quero finalizar com um pensamento que eu acho que abrange esse conceito da confusão do contexto. Só antes de você finalizar, posso só fazer um comentário rapidinho? É interessante a gente perceber, ou deixar claro, de que a Bíblia ela foi escrita não para apresentar os eventos ou os fatos históricos de criação do mundo. Isso é secundário. Na verdade, a Bíblia e tudo que foi feito nela é uma forma de que Deus achou de transmitir a história do seu amor para com a humanidade. Eu acho que isso é o ponto principal da Bíblia. Isso não quer dizer que os aspectos históricos e factuais das coisas tenham que ser colocados de lado, mas é só deixar claro que isso são secundários. O objetivo principal do que foi escrito é mostrar o amor de Deus para com a humanidade mesmo. Perfeito, exatamente isso. Eu quero finalizar com essa coisa de contextos e textos. Quando você vai lá para o livro de... Deixa eu pegar aqui. Eu acho que é no livro de Lucas, se não me engano. Não, no livro de Lucas. Eu acho que foi no livro de Timóteo, acho que é Timóteo, que Paulo fala sobre a mulher e o homem, se não me engano. Se eu estiver confundindo, depois vocês pegam aqui, aí vocês vão entender o que eu estou falando. Algumas pessoas tiram esse contexto, tiram o contexto dessa história de uma forma diferente. É um livro de Timóteo mesmo. O que ele fala? Que agora a mulher, ela não pode usar a Bíblia e não pode pregar. Não pode ler a Bíblia e nem pode pregar. Existe uma crença que fala sobre isso. Porque eles tiram o texto do seu contexto. O que está chamando a atenção? Está chamando a atenção porque os homens estavam acomodados. Eles não queriam participar da pregação da mensagem. As mulheres estavam fazendo isso. E aí Paulo chama a atenção dos homens, porque agora eles vão para a linha de batalha, porque as mulheres deveriam estar nas orações, porque eles estão folgados demais para pegar a mensagem. E as pessoas tiram do contexto e falam, olha, a mulher não pode ler a Bíblia, a mulher não pode falar da Bíblia. Então, isso é um exemplo claro de um texto tirado do seu contexto. Eu quero finalizar com oração, e já passei do tempo aqui do pastor.
E aí, sábado que vem, a gente continua no Zoom. Espero que vocês estejam aqui, que tenham gostado, é claro. Vamos ver se a gente resolve o problema técnico bem antes, para que não aconteça de novo. Tá bom? Vamos orar. Pai querido Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de viver a tua palavra e de entender a sua mensagem, Senhor. Obrigado por mais um santo sábado da tua palavra estar no nosso meio e estar sendo conversada, entendida nesse programa da Escola Sabatina. E que nós possamos ter a oportunidade agora de continuar no culto com o pastor Lucas e que a tua revelação, Senhor, permaneça em nossa vida durante toda a semana. Também pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, queridos. Tchau. Até Até mais.